em profiling, o que é profiling? É descobrir a saúde que eu tenho dos meus dados, das minhas bases de dados. E aí a Talend ela proporciona vários relatórios para você examinar, analisar os seus dados, né? E esses relatórios, eles vão te apontar os problemas que você tem de qualidade de dados, que é para o próximo ponto, né? Que é para o próximo nível de maturidade, né? Então, vários relatórios que vão te ajudar. Então, relatórios de estrutura, de cross-table, table analysis, column analysis, correlation analysis, vários relatórios prontos, onde você só pode aumentar o volume de indicadores, né? Esses indicadores são as métricas avançadas, métricas simples, frequência, métrica de fraude, de soundex, de thresholds, né? E isso aí tudo, esses relatórios, ainda você pode gerar dentro de um modelo Star Schema que a própria Talend possui, onde ela faz a carga com esses relatórios que nós criamos ali, eles dão carga dentro desse modelo e você usa a ferramenta de BI que você preferir. É da sua preferência e você gera a sua ferramenta de BI, né? Os seus dashboards para acompanhar. Então, essa é a primeira parte, o primeiro nível é de maturidade, descobrir a saúde dos meus dados, né? Então, nesse momento, como a gente vai fazer isso aqui, demos ao vivo, agora a gente vai passar para o Rodrigo Soler, que vai implementar, que vai mostrar agora a demonstração de Data Profiling. Soler, por favor. Obrigado, Marcos. Olá, boa tarde a todos. Vou fazer a parte de Data Profiling, vou mostrar ao vivo aqui como que funciona essa ferramenta aqui do Talend, tá? Vou fechar o vídeo aqui só para a gente ter um pouquinho melhor de performance, mas minha tela já está sendo compartilhada. O Data Profiling é uma perspectiva dentro do Talend Studio, tá? Então ele utiliza a mesma ferramenta, a mesma plataforma que a gente faz o ETL, faz todos os jobs, a gente tem aqui disponível essa perspectiva aqui de profiling, tá? Qual que é o objetivo? É aferir e entender a qualidade aqui dos dados, né? Então, a ideia é que a gente consiga tirar um raio-x aqui de todos os dados, né? Fazer uma análise bem detalhada de como estão as conexões, como que estão um catálogo, por exemplo, uma instância como um todo, né? Volumetria, enfim, a gente consegue fazer isso aí de ponta a ponta, tá? Isso aqui vai ser o raio-x que vai indicar quais ações de qualidade de dados serão necessárias para a gente conseguir criar um projeto de data quality como um todo, ok? Então, o profiling se divide entre as análises, tá? Então, a gente tem diversos tipos de análise de coluna, né? Que a gente faz desce bem no nível do detalhe do dado, coluna a coluna, vamos chamar assim, campo a campo, entre tabelas, cross-table, uma análise estrutural para entender como que está o catálogo, né? Como que está a sua conexão. De tabela, ou seja, você consegue ter uma visão geral de tabela, de correlação entre tempo, né? Então, em uma faixa de tempo, qual que é a distribuição de valor, enfim, temos infinidades de tipos de análise para ajudar. Então, hoje a gente vai passar pelas principais, tá? A gente precisaria de algumas horas aqui para poder debruçar sobre tudo, né? E conseguir demonstrar. Depois que você tem as análises bem definidas, você cria os seus reports, né? Que vão ser onde você vai acompanhar a evolução das análises, tá? Então, você pode pegar diversos tipos de análises já prontas e criar os seus reports, que vai ser por onde você vai ter as informações consolidadas, né? Tudo, você pode gerar um PDF em cima disso. E lembrando que tudo isso aqui que a gente tem, isso aqui conforme você vai executando essas análises e os reports, você grava essas informações em um data mart para você utilizar se posteriormente com uma ferramenta de BI, né? Então você cria dashboards, você cria relatórios no Power BI, enfim, no Click, né? Qualquer ferramenta que você tenha aí, ok? Aqui em Libraries, então, aqui nessa árvore aqui, né, no repositório, a gente tem as análises, né? Depois os reports, depois a gente tem o Libraries, né? Em Libraries a gente tem os indicadores, quais indicadores tem disponível para a gente utilizar, né? Quais são os patterns, né? Análise, então, por exemplo, você pode ter regras de negócio com expressão regular, com queries, né? Então, já tem alguns patterns aqui criados, né? A Talend já manda de telefone, de e-mail, né? Então, tudo fica aqui disponível, inclusive você consegue criar os seus próprios para análise aqui de negócio, ok? E outra coisa interessante, né? A gente tem aqui os metadados, onde a gente tem todas as conexões que tem disponível aqui de banco de dados, de tabela, além de arquivo, cluster, Hadoop e tudo mais, tá? Então, essa parte, né, só para mostrar como que fica a configuração da estrutura do Data Profiling.
E aqui eu vou apresentar alguns tipos de análise, ok? Então, o primeiro passo é você fazer uma configuração da análise, né? E depois você já tem o resultado. Você executa a análise e tem o resultado dela. Essa daqui é uma análise de uma conexão de um banco, de uma instância de MySQL. Então, ele já está me puxando todos os databases que tem aqui disponíveis, tá? Então, você vê que tem muitos databases e ele mostra a quantidade de registros, quantidade de tabelas, né? Quantidade de views, tudo mais, tá? Então, vou selecionar uma aqui só para a gente ver, fazer um drill, né? Então, a gente tem aqui quantos registros em cada uma das tabelas, quantas chaves, as views também que compõem. Então, de fato, uma ferramenta muito interessante para a gente fazer, por exemplo, análise de volumetria, tá? Fazer planejamento e size. Agora, uma coisa um pouco mais interessante, que é a gente fazer uma análise de coluna a coluna, tá? Então, eu tenho uma base fictícia, na verdade, uma base real da internet, uma base do TMDB, uma base aberta de títulos de filme, tá? É uma base interessante porque tem algumas coisas a serem tratadas, tá? Mas o que a gente tem de informação? Então, na configuração da análise, a gente tem os IDs, os títulos, né, os gêneros, linguagem, enfim, né, todos os itens que classificam um filme aqui, ok? E aí, o próximo passo vamos selecionar os indicadores que a gente pode utilizar para poder fazer essas análises, né? Então, eu já clico aqui para só me mostrar os indicadores que fazem parte, que são compatíveis com os campos que eu tenho aqui, né? E aí ele mostra aqui na parte de cima os campos que a gente está utilizando na análise, faz uma amostragem dos dados aqui para a gente ter uma ideia, e aqui eu vou escolher quais indicadores que eu quero fazer análise, né? Então, tem estatística simples, de contagem, né? Até depois média, mediana, quartil, né? Coisa básica que a gente faz sempre para ter um raio-x do dado. E depois também uma análise de frequência. Se eu tenho algum campo específico que eu quero fazer uma expressão regular, eu já posso selecionar aqui também, ok? Então, por aqui que a gente configura os principais passos. Depois, se a gente precisar fazer um where, fazer uma condição para não varrer, de repente, de ponta a ponta, né? A gente faz alguma condição específica para ajudar o dado e depois a gente só já consegue ver o que está acontecendo aqui com os resultados, ok? Então, como é uma análise de coluna a coluna, essa daqui é uma análise, por exemplo, do ID, tá? Então, no ID a gente tem aqui quantidade de registros, quantos distintos, né? E já vimos um problema aqui, ó, tem IDs duplicados, tá? Mais de 7% dos IDs estão duplicados. Então, aqui já indica um problema aqui para a gente. ID duplicado não é uma coisa que a gente não pode ter, né? Principalmente se a gente pretende utilizar isso como chave, ok? Pattern, né? Qual padrão de frequência, range, mínimo, máximo, modo, porque a gente repete ID, né? Então, vai ter essa moda vai ser os que mais aparecem. Agora, vamos passar para o próximo passo, que seria título, né? Então, títulos, mesma quantidade de registros, né? E duplicados a gente tem uma quantidade maior. Porém, faz sentido, né? Título, muitos filmes têm o mesmo título, então é uma característica desse tipo de base de dados, tá? Agora, em frequência, tá? Então, tenho os valores que mais aparecem. Isso aqui não é faixa de frequência. Esse valor aqui é uma interrogação. Vamos tentar entender por que está acontecendo isso, tá? Como a gente pode explorar? Então, clicar com o botão direito e pedir para mostrar as linhas, tá? Então, ali já faz a query automaticamente. E aí a gente vê que são IDs diferentes que têm um título que faz interrogação. E olhando uma característica, a gente pode ver que a linguagem da base aqui desses títulos, ó, um filme russo, japonês, chinês, né? Então, tem alguns valores que não são o padrão inglês. Então, eu baixei essa base aqui, né, em Excel, vou fazer só uma busca para ver o que pode ser, né? O que pode ser esses títulos para a gente ver se é algum problema do banco. Ó, e aqui batata, né? A gente tem um título que está utilizando o alfabeto cirílico, né? Então, é bem provável que isso aqui seja um problema de collation, de charset aqui do banco de dados, ok? Então, é muito simples a gente conseguir analisar, já entender e já endereçar os problemas. E assim, podemos ver diversos tipos né, fazendo isso aqui para todos os campos, para o que a gente tem aqui. Vou passar para uma outra análise, que é a análise de cliente, tá? Então, aqui a gente já tem além dos campos de nome, sobrenome, tem um campo e-mail que é fundamental aqui, vamos fazer um exemplo, né, para a gente poder ter uma qualidade, né? A gente considera que é um campo fundamental para a gente ter contato com clientes, tem uma base de CRM, né? Então, eu já coloquei o campo e-mail aqui e vou selecionar um indicador que já específico para o e-mail, né? Então, de pattern de e-mail, ó, que já tem pronto aqui, ou seja, ele analisa como uma expressão regular se esse campo e-mail faz sentido ou não, ok?
Então, né, é o mesmo processo, configura a análise e vamos para os resultados, tá? Já coloquei em evidência aqui os campos de e-mail, né? Então ele já mostra que tem alguns e-mails duplicados, mas pode ser de registros diferentes, né? Pode ser pessoas que compartilham o mesmo e-mail. Tá, então aqui a gente só está dando uma olhada como que, né, como que está dividida a qualidade desse dado, né, como que está o padrão, perdão, e agora uma coisa interessante que é da gente já viu que tem aqui 10 registros que não são compatíveis com o padrão de e-mail, né, então vamos tentar identificar quem são esses caras, tá? Então tem aqui, né, o nome, aparece aqui a quantidade total e vamos ver o que está acontecendo com esse e-mail, ó, aqui vírgula, aqui tem espaço, aqui vírgula, aqui falta o ponto .com. Então, você vê, o Talend já identificou, né, utilizando a expressão regular, e muito simples a gente conseguir resolver isso aqui. Ou seja, com um jobzinho que você troca os caracteres, a gente já consegue resolver isso. E uma coisa muito interessante é que a gente, direto aqui da análise, já consegue gerar um job. Ou seja, eu já consigo pedir para ele já criar um job para já fazer um fluxo de resolução desses problemas, tá? Então, eu vou pedir para ele fazer um fluxo utilizando as linhas inválidas, tá? E aí ele já automaticamente já cria aqui com o filtro necessário, né? É só eu colocar a saída que eu quero, ele coloca uma sugestão de e-mail aqui, perdão, um arquivo CSV, mas é só jogar para dentro do meu fluxo de correção dos dados, ok? Enfim, né? Então, diversos tipos de análise, né? Então, agora eu vou passar um pouquinho só para o report, tá? Então, o report, como eu disse no começo, é uma compilação, né, de análise. Então, você escolhe quantas análises você quer colocar, quais vão colocar. Ele faz um PDF, né? Então, você pode colocar o logo da empresa, colocar, né, as informações e claro, vai gravar esses dados lá na base de dados, né? E como que é um exemplo desse report, né? Então, assim que ele gera o report, né, a gente já consegue ver o PDF. Nesse daqui eu tenho duas análises, uma é de match, né, ou seja, onde eu vou colocar uma regra para poder uma checagem, né, de nome, né, então eu vou utilizar um componente de Soundex, tá? E aí a gente tem uma saída, por exemplo, que a gente já consegue simular como seria um job com a gente fazendo um agrupamento de match, né, ou seja, de registros suspeitos, né, registros que não foi possível identificar se é o mesmo ou não, quantos que estão duplicados e quantos que são únicos, né? Então eu já coloquei isso, a informação na análise, né, o tamanho dos grupos, né, frequência, aí faz todos os dados aqui da análise, ok? Então isso aqui é o que a gente precisa, né, com certeza para a gente poder fazer um projeto de qualidade dos dados, ok?